Quem foi Dr. Fritz e por que ele é tão famoso no espiritismo brasileiro? Cirurgias psíquicas, médiums, médico alemão, espiritismo, Primeira Guerra Mundial e o que tudo isso tem em comum? Bom, tudo isso está ligado a um homem em específico, um homem que junto com um médico desencarnado mudou a história da fé no Brasil. Estamos falando do médium Zé Arigó, conhecido como o primeiro médium brasileiro a incorporar o Dr. Fritz na década de 1950. Já que estamos em 2022, nada mais justo que comecemos explicando quem foi o Dr. Fritz e quem foi Zé Arigó, para assim facilitar o nosso processo de entendimento sobre esse grande acontecimento do espiritismo brasileiro. Antes de qualquer coisa, tudo o que falaremos aqui sobre esse Dr. Fritz será mera teoria ou suposição, porque não existe nenhuma prova física ou documental que esse médico existiu. Adolf Fritz Friedrich Jespershov teria nascido na Polônia em 1860 e 1870, não há certeza, e levado pelos pais para viver na Alemanha ainda criança. Formado médico pela Universidade de Berlim e teria sido médico no fronte de batalha alemão, tendo a vir a desencarnar no ano de 1918, quando seu hospital de campanha foi atingido por uma bomba. E tudo que se sabe sobre o Dr. Fritz termina aqui. Não se tem mais informações sobre esse médico e nem se ele participou da Primeira Grande Guerra, ou se ele realmente existiu. Já Zé Arigó, esse com certeza existiu, e ficou muito famoso na década de 1950. Agora falaremos sobre o seu início no espiritismo e sua história como o médium que incorporou o Dr. Fritz. Seu verdadeiro nome é José Pedro de Freitas, nascido em Congonhas do Campo em 18 de outubro de 1921 e falecido em 11 de janeiro de 1971 num acidente de carro na rodovia BR-040 em Contagem, Minas Gerais. Arigó nasceu em Congonhas do Campo, numa fazenda com mais 7 irmãos, de família humilde. Seus pais só conseguiram garantir que ele fosse alfabetizado, estudando somente até o 3º ano do ensino fundamental. Hoje ele seria classificado como um analfabeto funcional. Tem capacidade de ler e escrever, coisas simples, mas sem compreensão para textos complexos. Não vendo futuro em trabalhar no campo, aos 14 anos conseguiu um emprego na Companhia de Mineração de Ferro e Carvão, onde ele trabalhou até 1942. Lá ele ganhou o apelido de Arigó, uma gíria local para ingênuo. Ganhou essa alcunha provavelmente por não ter vivido isolado na fazenda com seus pais e irmãos e, claro, com tão pouca idade, nada sabia da vida. E no meio de centenas de homens adultos e já muito vividos, né? Virou motivo de zombaria entre eles. Saindo da companhia de mineração, ele prestou concurso público e se tornou servidor do INSS, até onde o dia do acidente que findou sua vida. Em 1946, quando completou 25 anos de idade, casou-se com sua prima Arlete André, e com ela teve 6 filhos, e 4 anos depois de se casar, é que sua vida começou a mudar no sentido espiritual. Arigó teve muitos biógrafos e, segundo eles, a primeira experiência de mediunidade de Arigó aconteceu da seguinte forma. Início de 1950, ele começa a ter dores de cabeça com bastante frequência, sofrer de insônia e ter visões de uma luz muito brilhante que vinha acompanhada de uma voz profunda e gutural. Incompreensível. Arigó naquele momento acreditava que estava perdendo a sanidade e pelos 3 anos seguintes o Arigó peregrinou por toda a sorte de especialistas.
para tentar descobrir o que estava acontecendo com ele. Sem obter respostas alguma ou alívio para os seus sintomas, ele chegou até procurar a Igreja Católica, acreditando estar sofrendo de uma possessão demoníaca, já que os médicos não encontravam respostas para o que acontecia com ele. Nisso, Arigó entregou seu destino nas mãos do padre da cidade, que tentou fazer alguns exorcismos, não encontrando documentos que indiquem se o padre pediu autorização do Vaticano para fazer os exorcismos e nem se ele era autorizado pela igreja para tal ato. Mas no final de nada adiantou os exorcismos. Esse sofrimento de achar que estava louco ou possuído durou 3 anos, até que um dia ele teve um sonho lúcido. E esse sonho foi assim: a voz voltou, mas dessa vez o seu dono apareceu. Era um homem robusto, calvo, vestindo roupas muito antigas e um avental branco. Ele chefiava uma grande equipe de médica. Arigó presenciava essa cirurgia, como se estivesse na sala, vendo tudo. O sonho se repetiu por muito tempo, sempre vívido e sempre a mesma cena. Com o mesmo paciente, aliás, Arigó já devia começar a achar que era um novo sintoma da sua possível loucura ou possessão. Até que um dia algo mudou nesse sonho nítido. A figura robusta e calva se virou para Arigó e se apresentou, e dessa vez Arigó entendeu tudo que aquele homem falava, mesmo não compreendendo o idioma alemão. Meu nome é Adolf Fritz, sou alemão e médico. Desencarnei em 1918 no campo de batalha na Alemanha. Não pude terminar a minha missão aqui na Terra. E você foi escolhido para me ajudar. Arigó acordou desse sonho aos gritos, e tão apavorado que saiu correndo até chegar à rua, com o detalhe que ele tinha o hábito de dormir nu. Então, já dá para imaginar como ele chegou na rua, né? Seus familiares foram atrás e o trouxeram de volta para casa. Segundo seus biógrafos, passado algum tempo, depois do sonho, Arigó, não vendo saída, resolveu atender o chamado do alemão. E enquanto caminhava pela rua, encontrou um amigo seu, deficiente, que precisava de muletas para se locomover. Segundo seus biógrafos, novamente, porque não temos nada tratado sobre isso, Arigó tomou coragem e foi até o amigo e ordenou que ele largasse as muletas e andasse, porque daquele momento em diante ele estava curado. O amigo soltou as muletas e andou. A partir desse dia em diante, nunca mais precisou delas. Procuramos qualquer informação sobre esse amigo do Zé Arigó, que teria sido a sua primeira cura espiritual, mas não encontramos até o presente momento nenhuma informação sobre ele. Mas o que tudo indica é que a partir daquele momento nascia ali Zé Arigó, o médium cirurgião. Arigó abriu uma clínica em Congonhas do Campo, na rua Marechal Floriano, onde relatos afirmam que Arigó atendia em média 200 pessoas por dia, sem cobrar nada. Mas não foi somente gente humilde e desenganada que Zé Arigó atendia. Ele também ajudou pessoas poderosas da época, que passavam por problemas que o dinheiro não poderia resolver. E uma dessas pessoas era o candidato a deputado federal Carlos Alberto Lúcio Bittencourt, que pertencia ao partido de Getúlio Vargas, o PTB. O Carlos Alberto tinha sido diagnosticado com câncer nos pulmões e orientado por seus oncologistas para os Estados Unidos para fazer uma cirurgia de emergência, a qual no Brasil não teria chances pela falta de recursos, mesmo nos melhores hospitais do país. Mas mesmo no exterior, suas chances eram muito pequenas, e apesar de um diagnóstico desanimador e um pedido de cirurgia urgente, o candidato resolveu pôr a política e as ambições à frente da própria saúde. E por um acaso da vida foi fazer campanha em Congonhas do Campo, onde Zé Arigó tinha a sua clínica de cura espiritual.
O futuro deputado já conhecia Arigó, mas não como médium, e sim como líder sindical. E gostava dele por sua carisma e capacidade de ganhar a atenção dos operários. Vendo uma oportunidade de ganhar votos com o ex-sindicalista, Carlos Alberto o convidou para um comício em Belo Horizonte, contudo pago provavelmente pelo partido. Mas o que nos interessa é o que veio a acontecer na noite em que eles se hospedaram. O relato a seguir é de Carlos Alberto Bittencourt. Estava recolhido em meu leito, devido aos meus problemas de saúde. Prestes a dormir, percebi que a porta se abria e reconheci o vulto que adentrava como sendo de Arigó. Ele entrou, acendeu a luz e foi nesse momento eu que vi em sua mão uma navalha. Temendo por minha vida, tentei me levantar, mas fui tomado por uma dormência que me fez cair, adormecido, sobre a cama e não vi mais nada até o dia seguinte. Quando acordei, percebi que meu pijama estava cortado nas costas, sujo com sangue seco. Tempos mais tarde, descobri em exames médicos que o câncer agressivo que tiraria minha vida já não existia mais. Esse seria o seu primeiro paciente importante e de elevado prestígio social, que falaria a favor de Arigó, para provar que ele era realmente um médium de cura. E falo isso porque Arigó precisou de toda a ajuda possível quando o Conselho Regional de Medicina o denunciou à polícia por exercício ilegal da medicina. No ano de 1956, a Associação Médica de Minas Gerais apresentou denúncia ao Ministério Público acusando Zé Arigó de prática de curandeirismo. A denúncia foi aceita e Zé foi julgado e condenado a 15 meses de prisão. Mas sendo réu primário, conseguiu redução da pena para a metade. E nem chegou a cumprir esses meses, pois recebeu indulto presidencial de Juscelino Kubitschek. Porém, em 1962, novamente foi preso na cidade de Conselheiro Lafayette pela acusação de exercício ilegal da medicina, onde cumpriu uma pena de 7 meses e dentro da cadeia continuou a praticar os atos que o levaram à prisão. Segundo relatos, curou vários detentos, o que elevou seu prestígio entre a população ao retornar a Congonhas do Campo. Para a igreja, Arigó era um herege a serviço do demônio. Para a medicina, um charlatão, que se aproveitava da inocência e ignorância dos mais pobres. Para os espíritas, ele era um médium de cura. E para a NASA, sim, você está lendo ou ouvindo corretamente. A NASA acreditava que ele era um paranormal, um caso merecedor de atenção, tanto que enviou para o Brasil, no ano de 1963, o médico e cientista Dr. Andrija Purashi, que junto com uma equipe formada por outros médicos e cientistas, que pelos 5 anos seguintes, usando o que havia de mais moderno para a época, estudou as cirurgias espirituais de Arigó. E quais foram as conclusões que a NASA chegou? Os cientistas chegaram às seguintes conclusões nos 5 anos que acompanhando o médium. Arigó não foi constatado como nenhum artifício de ilusionismo ou fraude. Também não foi possível entender como as cirurgias eram feitas, mesmo estando presentes ao ato, em ambiente controlado pelos cientistas. Não foi possível descobrir como os pacientes passavam pelo processo sem anestesia e sem nenhuma dor ou sequela, além de que foi constatado que todos possuíam doenças reais e diagnosticadas por médicos. Essa equipe viu muito e não conseguiu explicar quase nada, mas a NASA, ainda não se dando por vencida ou satisfeita com os relatórios, enviou no ano de 1968 mais 2 médicos para avaliar Zé Arigó. Esses médicos eram os doutores Lawrence John P. Ali Breveter e Dr. William Bank, da Physical Foundation. Esses doutores assistiram às cirurgias
e acrescentaram ao relatório que as intervenções cirúrgicas de Arigó eram feitas sem nenhuma asepsia, usando canivetes ou facas, que a única explicação para que os pacientes saíssem de lá curados e sem nenhuma infecção ou sequela só é explicável através da parapsicologia. Depois desse aval da NASA, Arigó ganhou fama mundial e Congonhas do Campo entrou para o mapa do turismo espiritual. Pessoas do mundo todo iam em busca da ajuda e da cura nas mãos de Arigó. Além de pessoas vindas de todo o país, vinham pessoas de toda a América Latina, América do Norte e Europa. Aliás, a fama de Arigó chegou a tal ponto que linhas de ônibus de viagem saíam direto de Buenos Aires e Santiago do Chile para Congonhas do Campo, com saídas regulares e sempre lotadas. Mas como eram feitas essas cirurgias? Primeiro, vamos dar uma breve explicação sobre o que é considerado como cirurgia espiritual. Essas cirurgias podem ser feitas sem tocar o paciente. Nesse caso, podem ser feitas de forma presencial ou à distância, pela imposição das mãos e transferindo a energia curativa do médium para o enfermo. Ou como no caso do Arigó, a cirurgia é feita através de instrumentos comuns, como facas, canivetes, estiletes e qualquer outro item cortante. No caso de Arigó, ele chegou a usar uma faca velha e enferrujada, o que deixaria qualquer pessoa comum apavorada. Imagine então um médico que sabe a exata dimensão do estrago que um objeto enferrujado pode fazer num corte ou ferimento. Outra coisa que deixou os médicos intrigados é que Arigó fazia cortes extremamente pequenos em relação ao tamanho das incisões necessárias na época para fazer a mesma cirurgia. Outro ponto que causou interesse na sociedade científica é que os cortes feitos por Arigó quase não sangravam, mesmo quando eram profundos, e que se o mesmo fosse feito em um centro cirúrgico, verteria uma quantidade de sangue considerável. Ainda existe alguns vídeos documentando as consultas e as cirurgias do Arigó, e nós analisamos esses vídeos e vamos descrevê-los aqui para vocês. Esses vídeos ficaram apenas disponíveis no nosso site, o Paranoia SA, que você entra como paranoia.com, e no YouTube poderia classificar como material sensível e reduzir o alcance da publicação, por isso ele só vai ficar disponível lá. O primeiro vídeo que analisamos, gravado em Congonhas do Campo, no posto médico da cidade, não conseguimos saber a data da gravação, mas podemos afirmar com certeza que a gravação é real e não existe a possibilidade de montagem. A gravação recebe o título de O Cirurgião da Faca Enferrujada. O que vemos nesse vídeo é um homem muito simples, de roupa simples, sem nenhuma ostentação, atendendo em um posto médico que tudo indica pela placa da entrada que divide espaço com a agência dos Correios. O lugar humilde e apertado está lotado de pessoas tão humildes quanto Arigó. O vídeo não tem som e é de cor âmbar, uma tentativa na época de colorir a imagem, ou era preto e branco, mas a película está tão velha que ficou dessa cor. Um homem que parece assistente do Arigó mostra para a câmera os itens usados na cirurgia. Um vidro pequeno de iodo e muitos chumaços de algodão. E algo que nos parece algumas injeções com agulhas. Não dá para precisar devido à péssima qualidade das imagens. E Arigó faz uso de um canivete velho para fazer cirurgias oculares. E coloca por baixo da pálpebra do olho do paciente e gira a lâmina da esquerda para a direita e faz movimentos de corte. E algumas vezes deixa a lâmina presa na pálpebra da pessoa que está operando. E para falar com alguém que aparece no vídeo. Arigó retira do olho de vários pacientes o que se assemelha à pele. E a impressão que temos é que essas pessoas estão sendo operadas de catarata.
sem nenhuma asepsia e nenhum instrumento cirúrgico esterilizado. E não, por sinal, parte dos operados, nenhum tipo de dor ou sequela. Aliás, assim que a bizarra cirurgia acaba, a pessoa sai ilesa, como se nada demais tivesse acontecido. E ainda plenamente curada. A Arigó também faz, nesse mesmo vídeo, várias cirurgias de retirada de lipoma, com o mesmo canivete enferrujado. Num corte mínimo, sem sangramento, ele tira um lipoma do ombro de um homem e o faz com uma mão só, enquanto olha para outro lado, e não sabemos se ele queria provar algo com isso para os pacientes que o aguardavam ou se ele estava se exibindo para a câmera. Mas havia outros médios que incorporaram o Dr. Fritz. E quem são os médios que incorporaram esse Dr. Fritz? Arigó foi o primeiro, mas não foi o único. Ele abriu espaço para cirurgias espirituais. E após a sua morte, num acidente de carro em janeiro de 1971, lá na rodovia BR-40, outros médiuns apareceram dizendo incorporar o médico alemão. Encontramos uma mulher que diz incorporar o médico alemão. Seu nome é Eliane Gonçalves. Nascida em Belo Horizonte, chegou a Sabará, Minas Gerais, com 17 anos, e a médium afirma que tem manifestações de mediunidade, palavrinha difícil, e desde os 5 anos de idade. Helena diz que um dia sentiu uma forte dor de cabeça e depois sentiu uma mão em seu braço direito. Ouviu uma voz de um homem dizendo: "Eu preciso da sua força, filha." Ela identificou de imediato como sendo a voz do Dr. Fritz. Eliana aceitou o chamado e construiu em Sabará a Fraternidade Olhos da Luz, que no início era uma humilde cabana e hoje, com as doações, se tornou um centro de atendimento. Da mesma forma que aconteceu com Arigó, Eliane recebe pessoas de todo o país e do exterior em busca de cirurgias espirituais do Dr. Fritz. Em média, são atendidas 2.000 pessoas por fim de semana. Eliana conta com 45 tarefeiros, que é como são chamados os seus auxiliares, que se revezam para poder se alimentar e ir ao banheiro. E os mesmos testemunham tudo o que acontece lá. Inclusive que Fritz só deixa o corpo da médium só depois que o último paciente for embora, o que leva ela à exaustão. Enquanto ela está incorporada, não sente nada. Mas quando o espírito doutor vai embora, ela sente muitas dores na coluna. A médium Eliane relata que já sofreu ameaças e perseguições por fazer as curas espirituais. Hoje ela está com 48 anos e é saúde debilitada, tendo 6 hérnias de disco e um tumor na coluna. E se recusa a operar na medicina convencional, porque, segundo ela, isso a obrigaria a ficar de repouso e atrapalharia a missão dada a ela pelo Dr. Fritz. Devido ao seu delicado estado de saúde, as pessoas que buscam um atendimento ou precisam ir ao site ver os dias que ela vai conseguir atender. E, por um acaso, encontramos outro médium que também afirma incorporar o Dr. Fritz e fazer cirurgias espirituais. Esse médium se chama Kleber Aran e mora no município de Lauro de Freitas, Bahia. Segundo o médium, a primeira vez que ele sentiu a presença do Dr. Fritz foi em 11 de maio de 1997 no município de Anápolis, em Goiás, quando visitava pacientes com hanseníase. Aran diz ter sentido um peso imenso sobre seus ombros, que lhe fez expressar em voz alta: "Meu Deus, o que foi isso?" Foi nesse momento que ele incorporou o Dr. Fritz e começou a proferir palavras em alemão. E o que veio a seguir foi, para se dizer no mínimo, impressionante. Aran incorporado pediu um bisturi que não tinha no local, então ele pegou uma lapiseira, fez um furo no abdômen de um doente da clínica, em seguida enfiou o dedo dentro do buraco feito com a lapiseira e puxou o tumor. Na sequência, colocou o dedo sobre o buraco feito e esse se fechou sem sangramento e sem dor para o assustado paciente. Na sequência, ele falou para as pessoas em volta: "Fale que eu sou Dr. Adolf Fritz e vou trabalhar com ele por 26 anos.
o médium Kleber Aran teve medo e não queria ser o próximo médium a incorporar o Dr. Fritz, pois sabia que seus antecessores tiveram fins trágicos. Mas também estava ciente que não teria escolha. Após o chamado, o médium Aran afirma que consegue ver e conversar com o Dr. Fritz e que ele é sempre muito sério e que um dia teve a coragem e perguntou se teria uma morte trágica, igual aos outros médiums. Ele afirma que primeira vez viu o Dr. Fritz sorrir e lhe dizer que ele teria os seus anos de vida que lhe restavam, quando terminasse a sua missão. Ano que vem completa os 26 anos de serviço que ele tem que prestar para a espiritualidade. E aí vamos saber se o Dr. Fritz vai cumprir a sua promessa ou não. Outro médium era o Edson Cavalcante Queiroz, nascido em 23 de agosto de 1950 em Recife e falecido em 5 de outubro de 1991, assassinado pelo seu caseiro. A principal diferença entre Edson e os outros médiums que incorporavam o Dr. Fritz é que ele era médico ginecologista. E foi no ano de 1979 que o Dr. Edson Cavalcante veio a público afirmar que incorporava o Dr. Fritz. Nisso levamos a acreditar que até a data referida, o doutor atendia apenas como um ginecologista, formado e autorizado pelo Conselho Regional de Medicina. Igual a Arigó, ele rapidamente ficou conhecido no país, chegando até a operar a cantora Alcione de um edema na garganta. Mas como todos os outros médiums que foram perseguidos, para o Dr. Edson Queiroz não foi diferente. Em 1983, o Conselho Federal de Medicina do Ceará entrou com uma ação de cassação do diploma de medicina do Dr. Queiroz. A acusação prática ilegal da medicina. O processo entre a cassação e a apelação durou 2 anos e terminou com a vitória do Dr. Edson Queiroz. Mas seus infortúnios não pararam por aí. Ele sofreu outro processo e a acusação foi prática de charlatanismo. E dessa vez, seus algozes quase tiveram sucesso, mas isso não mudou em nada o ritmo de atendimentos do Dr. Queiroz. Muitos médios pelo Brasil falam que operam e atendem e incorporam o Dr. Fritz. Aqui fizemos apenas um breve resumo, nos estendendo um pouco mais em Zé Arigó pelos seguintes fatos. Ele foi o primeiro a incorporar o Dr. Fritz, e foi o único a ser estudado pela NASA, e foi o único a buscar conselhos sobre a sua missão na Terra com o maior nome do espiritismo no Brasil, Chico Xavier. Agora, a nossa opinião sobre tudo o que foi relatado aqui. Não acreditamos que as pessoas aqui citadas nessa publicação tenham mentido. E nem tampouco acreditamos que sofrem de algum problema psicológico, pois as provas testemunhais e documentadas, tanto por depoimento e por escrito, como gravações em vídeo, das cirurgias sendo feitas, e qualquer um pode perguntar, e qualquer um médico, se é possível fazer uma cirurgia com o paciente sem nenhuma sedação e sem quase ou nenhum sangramento, em lugar não esterilizado, e no caso de Arigó, usando uma faca enferrujada, tendo 100% de êxito e nenhum paciente com sequelas ou infecções, é impossível. Nós da Paranormal Ataque e da Paranoia S.A. pedimos apenas que você leia, assista, nos ouça com seu coração e mente abertas, porque quanto mais vamos a fundo nessa história, mais ela se torna impossível e ao mesmo tempo verídica. Nós vamos ficando por aqui. Deixa seu like, deixa seu comentário e muito obrigado por nos ouvir até o final.